Boa noite, pessoal. Mais um momento que nós começamos, nosso momento de reflexão. Então eu peço a vocês que antes de começar esse vídeo, você vai lá, se inscreve no canal, dá lá um like, ative o sininho de notificações para todas as vezes que a gente postar um novo vídeo, você possa receber, e não esqueça de compartilhar o nosso vídeo com outras pessoas, para assim, da forma que você está sendo abençoado, você também abençoe outras vidas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, nós vamos ler do capítulo 3, o verso 1 até o verso 8. E diz assim a palavra do Senhor: tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de se abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Palavra do Senhor para nós. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esses momentos e pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa nos guiar agora, nos dar a direção, e que esse momento de reflexão seja um momento que o Senhor nos use para levar a sua palavra aos corações neste momento. Amém. Irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos nesse texto de hoje, justamente porque nós vivemos um momento complicado de nossa sociedade, nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Nós muitas das vezes somos levados a pensar de forma muito corrida e sem perspectiva de melhora, mas eu gostaria de se debruçar com vocês agora diante desse texto e pensar um pouco sobre todo o tempo em que nós estamos vivendo e todos os tempos que nós temos na nossa vida. E esse texto é um texto muito interessante, porque o autor ele vai trabalhar exatamente sobre tudo tem um tempo determinado por Deus. Interessante que ele começa nesse capítulo 3 dizendo: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A primeira coisa que ele nos diz é que todo o tempo e todas as coisas, elas são determinadas por Deus. Nada acontece fora do controle do Senhor. Ele deixa bem claro que tudo tem um tempo determinado e tudo tem um propósito para acontecer. Então a primeira coisa que ele vai trazer para nós, esse texto, é justamente isso, que existe um propósito para todas as coisas. Nada acontece à revelia, nada acontece porque tem que acontecer, não. O Senhor ele cuida de todas as coisas, o Senhor ele cuida de tudo e o Senhor governa todas as coisas. Esse é o primeiro ensinamento que nós já recebemos diante desta palavra, de que tudo tem um tempo determinado e tudo tem o seu propósito debaixo do céu. Todas as coisas acontecem porque existe um propósito. As coisas não acontecem porque tem que acontecer. As coisas acontecem porque o Senhor governa todas as coisas e o Senhor controla todas as coisas. Tudo está debaixo da autoridade do Senhor. Esse é o primeiro ensinamento que nós temos. E ele vai fazer uma porção de ensinamentos, trazendo algumas oposições sobre as coisas, e ele vai fazer um complexo de 14 comparações. Ele vai trazer para nós. E olha que interessante, a gente vai começar agora no verso 2. A primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: há tempo de nascer e tempo de morrer. Ele já começa o verso 2 dizendo o seguinte: olha, toda a vida ela está determinada por Deus. O seu nascimento e a sua morte. O livro de Jó vai dizer que todos os nossos dias estão contados e não podemos passar deles. Todos os nossos dias são contados. Desde antes, diz o salmista, eu ainda era uma substância informe.
Ele ainda era um embrião e o Senhor já o conhecia. Todos os nossos dias são determinados pelo Senhor. Nada acontece fora do controle do Senhor, ninguém morre fora do tempo. Ninguém nasce fora do tempo. Tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. E ele continua. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ele está dizendo o seguinte, olha, existe tempo de você plantar na terra e existe tempo de você colher. A agricultura era muito presente naquela época. O povo dependia da agricultura e a agricultura dependia de Deus, porque se o Senhor não afastasse as pestes, o povo ia morrer de fome, porque as pestes iam destruir toda a plantação, toda a agricultura daquela época. Então ele está dizendo o seguinte, olha, há tempo de plantar e há tempo de colher. E aí ele continua. Ele vai trabalhar, continuando no verso 3, ele vai dizer o seguinte: há tempo de matar e tempo de curar. Ele está fazendo uma referência clara aos tempos de guerra, que era muito comum o povo hebreu viver, em meio a guerras, porque povos queriam subjugá-los. Então ele vai dizer o seguinte, olha, há tempo de guerra, vai haver tempo que você vai ter que guerrear, e vai haver tempo que você vai ter que cuidar daqueles que guerrearam, e vai haver tempos que você vai ter que parar para tratar, para cuidar e para trazer consolo àqueles que participaram dessa guerra. E ele vai continuar. Há tempo de derribar e tempo de edificar. Existem inícios e fins de todas as nações e de todas as coisas. A nossa vida teve um início e vai ter um fim. E era muito comum as nações daquela época existir povos que surgiam e logo depois povos que não existiam mais. Por causa das guerras, os povos se desfaziam, como por exemplo é o início da nação de Israel. Eles começam a desobedecer ao Senhor e ele é espalhado, o povo é espalhado, ele é levado, exilado do seu habitat, de onde morava, da sua sociedade. Existem tempos para inícios de edificações, e há tempo que essas edificações elas vão ser destruídas. Então ele continua no verso 4, há tempo de chorar e há tempo de rir. Ele está dizendo o seguinte, olha, a providência de Deus em todos os momentos. Vai haver tempo e os dias maus eles vão chegar. Isso é fato na minha vida, na sua vida e na vida de todos. Os dias maus eles chegam. Só que ele está dizendo o seguinte, olha, vai haver tempo de você chorar, mas também virá tempo de você rir. Então ele está dizendo o seguinte, olha, existem momentos tristes, mas também vão haver momentos felizes, porque os momentos tristes, eles não são eternos. Eles vão passar. E vai vir um momento de felicidade. E pode depois do momento de felicidade vir novamente um momento de tristeza, algum momento de luta, algum momento de adversidade. E a vida ela vai acontecendo dessa forma. E ele continua, ainda no verso 4, há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Ele vai dizer exatamente que, olha, a tristeza, ela não é eterna. Vai haver momentos de após a tristeza vir momentos de felicidade, momentos de alegria, que você vai saltar, você vai pular de alegria, você vai ficar feliz, porque o momento da tristeza acabou. E ele vai continuar no verso 5 dizendo: há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedra. É uma referência direta ao trabalho feito pelo construtor. Aqueles que separam as pedras ruins das pedras boas e depois ele começa a juntar para edificar. Ele faz uma referência direta ao próprio Jesus, que é a pedra angular, que é a pedra principal para qualquer construção. Então é referência direta ao trabalho da vida espiritual. Vai haver momentos que você vai ter que arrancar pedras da sua vida. E vai haver momentos que você vai ter que buscar pedras para edificar, as melhores pedras. Lembrando que a pedra principal para uma boa construção espiritual é o próprio Senhor Jesus. E ele vai continuar então no verso 6. Há tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. E uma referência direta às situações econômicas, financeiras, a coisas. Vai haver tempos na nossa vida que nós vamos
ter uma condição melhor, nós vamos guardar, nós vamos poupar mais, mas vai haver momentos que nós vamos perder. É mais ou menos semelhante ao mercado financeiro. Existem dias e momentos que as bolsas de valores elas disparam, vão a alto e muita gente ganha dinheiro, mas aí vem o dia seguinte e acontece aquelas perdas e se perde tudo. Alguns perdem tudo, outros perdem pouco, mas há tempo de ganhar e vai haver tempo de perder. Então ele continua no verso 7 dizendo assim: há tempo de rasgar e há tempo de coser. Ele faz uma representação de novo ao ciclo da vida. O coser, né, o tempo de costurar, ele faz uma referência direta ao trabalho da costureira. O tempo de construir roupas e o tempo de rasgar, de recortar, de refazer. Então ele faz uma referência direta ao início e ao fim da vida. Vai haver momentos de início, pessoas vão nascer, mas vai haver momentos que pessoas vão morrer. E ele continua, tempo de estar calado e tempo de falar. Ele está fazendo uma outra referência direto aos momentos de guerra. Existem momentos de guerra que muitos falam e existem momentos que você tem que ficar calado. Existem situações e problemas que não é por muito falar. Então vai dizer, olha, existe momento de você falar, mas vai existir momento de você ficar calado, de você simplesmente deixar de falar, de deixar de opinar. E aí por último ele vai trabalhar no verso 8, há tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempo de amar, e muitas das vezes o amar é amar com o amor de Deus, não amar aquilo somente que eu acho que eu devo amar. E também odiar como o Senhor odeia. Muitas das vezes eu odeio algo porque eu não gosto simplesmente, mas não, eu tenho que odiar tudo aquilo que é oposto ao que o Senhor quer. Então eu não posso odiar por simplesmente não ter afinidade com aquilo, não ter afinidade com aquela pessoa, não. Eu devo odiar o pecado que ofende ao meu Senhor. E devo amar com o amor que o Senhor me proporciona. E por último, ele vai dizer o seguinte: há tempo de guerra e há tempo de paz. Nenhuma guerra ela é eterna. Todas as guerras elas são passageiras, elas têm data de início e têm data de término. E depois da guerra, sempre virá momentos de paz. Meus queridos, nós precisamos de ter isso muito claro na nossa vida. E eu gostaria de fazer algumas breves aplicações diante desse texto que nós acabamos de ouvir e de aprender. E a primeira coisa é o seguinte aqui: tudo nessa vida existe um tempo determinado por Deus. Eu não sei qual tempo que você tem vivido. Uma coisa é certa, a nossa sociedade tem vivido um tempo muito difícil, um tempo de luta, um tempo de que pessoas estão morrendo, é um tempo de calamidade pública, é um tempo de dificuldades financeiras e econômicas, mas eu quero te dizer o seguinte, que tudo existe um tempo determinado. Nada nessa vida que nós vivemos, nesse mundo, eles são eternos. Não, eterno é somente o Senhor. As coisas desta vida é passageira. Não há sofrimento permanente, meus queridos. Nós precisamos ter isso bem claro na nossa vida. O que nós estamos vivendo hoje, isso não é para sempre. Daqui a pouco isso passa, esse vento passa, essa tempestade se acalma. Tudo existe um tempo determinado. Existe tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Nós precisamos ter isso claro na nossa vida. Nós precisamos de ter essa verdade clara diante de nós, que tudo tem um tempo determinado. As coisas passam. E a segunda coisa é que Deus está no controle de tudo e nada foge do domínio. Primeiro, tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. E segundo, todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor e nada foge do seu domínio. Meus irmãos, isso que nós estamos vivendo não fugiu do domínio do Senhor. Não foi um vírus que surgiu sem que o Senhor visse.
A calamidade pública não chegou sem que o Senhor visse. O Senhor, ele continua assentado no seu alto e sublime trono e nada o tira de lá. O Senhor, ele sonda os filhos dos homens. Ele sabe o que está acontecendo a todo instante, porque ele é de eternidade a eternidade. Nada foge do controle do Senhor. Tudo o Senhor tem o domínio. Então acalme o seu coração. Traga paz ao seu coração, a paz que excede todo entendimento, a paz que o Senhor fornece. Queridos, nós precisamos ter isso claro diante de nós. O Senhor está dominando e controlando todas as coisas. Nós não precisamos de ficar desesperados, de ser tomados por pavores. Queridos, o Senhor domina todas as coisas. Não é uma estabilidade política, econômica que vai nos fazer ficar de pé. É o Senhor que nos faz ficar de pé, porque Ele controla todas as coisas. Ele controla a minha e a sua vida. Até as ações dos ímpios. O Senhor tem poder para pará-las. Meus irmãos, então nós precisamos de ter isso muito claro na nossa vida. De que primeiro, existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E segundo, Deus está no controle de todas as coisas. E eu gostaria, meus irmãos, de, nesse final, te dizer o seguinte: nenhuma tempestade, ela é eterna. Nenhuma tempestade dura para sempre. As tempestades da vida, elas vêm e vão. Isso que nós estamos vivendo hoje é uma tempestade que chegou até nós. Daqui a pouco ela vai embora. Nós precisamos de ter isso muito claro na nossa vida, que nós estamos sendo cuidados e guiados pelo Senhor. E a minha pergunta para você, nesse momento de reflexão é: qual é o tempo que você tem vivido na sua vida? O que você tem aproveitado desse tempo que você tem passado? Será que esse momento de quarentena, de reclusão dentro do seu lar que você tem vivido, você tem aproveitado para viver o amor do Senhor com a sua família, com os seus filhos? Você tem aproveitado esse tempo para estar perto daqueles que você ama e compartilhar do amor que você recebe do Senhor? Qual é o tempo que você tem vivido? Porque tudo existe um tempo determinado pelo Senhor. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, diante da Tua palavra, pedindo ao Senhor que o Senhor nos mostre qual é o tempo que nós estamos vivendo agora, que o Senhor nos faça entender qual é o tempo, qual é o momento e o que o Senhor tem para nós. Nos ensine a aproveitar todos os tempos da nossa vida, para que assim nós possamos crescer, para que assim nós possamos ser guiados pelo Senhor e fazer a sua vontade. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, se você quiser, tiver um pedido de oração, algo específico para fazer, vai estar na descrição desse vídeo, meu número de telefone, meu contato. Se você tiver algo para poder pedir, algo para conversar, nós estamos aqui para poder ajudar. Eu sou o seminarista Michel, sou obreiro na Igreja Presbiteriana do Pilar. Um grande abraço.